Um dos grandes problemas do crescimento dos índices de violência no Rio de Janeiro são os delitos cometidos por jovens infratores. São menores de idade que roubam ou entram precocemente para o tráfico de drogas. A questão fica ainda mais grave quando a gente pensa para onde eles são levados. Você acompanhou aqui na Globo News que ontem a Justiça proibiu a entrada de novos internos no educandário da Zona Oeste do Rio. Só que as condições em outras unidades do DEGASE, que é o Departamento Geral de Ações Socioeducativas, são tão ruins quanto. Vamos dar uma olhada aqui no telão. Atualmente o DEGASE tem menos de 1.500 vagas, mas o número de adolescentes cumprindo pena é bem maior, são quase 2.400. Detalhe, um levantamento da primeira vara da infância do Tribunal de Justiça do Rio mostrou que dos jovens apreendidos em flagrante, pouco mais de 20% estavam matriculados na escola. Vamos conversar então com a repórter Júlia Arraes, que está por dentro aí desses números. Oi, Júlia, boa noite para você. A situação dos abrigos é uma parte de um problema maior que passa por evasão escolar, falta de perspectiva de vida para esses meninos e meninos, não é? Exatamente, Leila. Boa noite para você e para todo mundo que está acompanhando a Globo News. A gente teve acesso a um levantamento que foi feito pelo Tribunal de Justiça do Rio, falando aí alguns dados que a gente consegue ter um pouco do panorama desse perfil dos jovens que estão em conflito com a lei no Rio de Janeiro. Por exemplo, no ano passado, foram 2.477 jovens que foram apreendidos em flagrante. Desses, 1.656 responderam ao processo internados, ou seja, eles ficaram em 30 a 40 dias internados, né, nessas espécies de abrigo. 415 permaneceram após que os processos foram julgados. 2/3 desses jovens tinham idades entre 16 e 18 anos. O restante, 886, idades entre 12 e 15 anos. 139 apenas desses 2.477 eram meninas. E aí, uma última realidade que é uma preocupante e que diz muito aí, justamente 540 apenas desses 2.467 estavam matriculados na escola, ou seja, quase 80% desses jovens que cometeram alguns delitos ou que precisaram ser apreendidos pela polícia estavam fora da escola. E além desses dados, o tribunal também passou, por exemplo, que a Vara da Infância contabilizou no ano passado 5.500 processos contra 7.000 adolescentes apenas na capital do Rio de Janeiro. A gente preparou uma reportagem explicando como é que o Rio de Janeiro está preparado ou não para então atender, receber e acolher esses jovens. Quantas vagas são, quantas unidades? Vamos assistir na reportagem. Hoje o estado do Rio conta com 8 unidades de internação definitiva. A maioria está concentrada na capital. São 5 no Rio, 4 masculinas e 1 feminina. 1 na Baixada Fluminense, 1 em Campos dos Goitacazes, no norte, e 1 em Volta Redonda, no sul do estado. Em 2006, o estado do Rio assinou um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público Estadual para a construção de 4 novas unidades. Quase 12 anos depois, foram implantadas 2, a de Campos e a de Volta Redonda. Além dessas, o estado do Rio tem 16 unidades de semi-liberdade, onde os jovens passam o dia fora e voltam para dormir. A criação de mais vagas, ela é uma política, inclusive, já prevista pelo SEDCA desde 2013, com uma deliberação, e ela é muito necessária desde que ela seja realizada visando a descentralização dessas unidades para que elas possam ser regionalizadas. A gente tem buscado o cofinanciamento federal. A lei de SINASE prevê a possibilidade da União financiar, ajudar no financiamento da construção de novas vagas. Outro fator que chama a atenção é a reincidência. Em 2016, 52% dos jovens que passaram por medidas socioeducativas voltaram a ser apreendidos em 2017. Isso porque, quando saem da internação, voltam à mesma realidade. Não estão matriculados na escola e não têm outras perspectivas de futuro. A escola deveria ter as relações, os vínculos sociais e acadêmicos que fazem com que uma pessoa pense 2 vezes antes de se meter em confusão e romper com aqueles laços, né? E com aquelas expectativas boas de futuro. A questão é que se a escola é frágil nessas relações sociais e acadêmicas, ela não cumpre essa função. Então ela não cumpre, aí o aluno, o ex-aluno, né, se mete em confusão e vai parar
numa outra instituição que também não cumpre o seu dever socioeducativo, porque ela nem socializa nem educa. É lógico que a médio prazo e a longo prazo a gente precisa da criação de políticas públicas que reduzam a vulnerabilidade desses jovens. Então a gente precisa de um programa sério de planejamento familiar, a gente precisa de investimento na educação e de assistência social que funcione efetivamente no Rio de Janeiro. Precisa para ontem, né?